Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre fatorial e sobre permutação simples, tá? São assuntos novos, mas extremamente simples. Vocês vão ver que o que muda é só o nome, né? Fatorial, mas a gente vai estar continuando falando sobre o princípio multiplicativo, só que de uma maneira especial aí, que é um símbolo novo que vai entrar da matemática, aí, esse símbolo de fatorial. Vou compartilhar o livro e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, tá aqui, fatorial. É a continuação da matéria, tá? Logo depois da página 550, que a gente corrigiu os exercícios ali, página 551, tá? Então, abra lá o livro, página 551, e vamos falar um pouco sobre fatorial. É comum, nos problemas de contagem, calcularmos o produto de uma multiplicação cujos fatores são números naturais consecutivos. Para evitar que o registro dos cálculos se torne muito extenso, adotamos um símbolo chamado fatorial. Sendo n um número inteiro maior que 1, definimos fatorial de n como o produto de n números naturais consecutivos de 1 a n. Indica-se por n fatorial. N, aqui, né, esse símbolo de exclamação. N, exclamação. Lê-se n fatorial ou fatorial de n. E aqui ele mostra de uma maneira genérica, mas é bem simples. Tá? Essa é a maneira genérica de um número fatorial qualquer. Um n fatorial é n vezes n menos 1, quem vem antes dele, vezes n menos 2, vários números, até chegar no 3, 2, 1. Então, vamos supor aqui, né, que você tenha que calcular o n fatorial, né, tem lá n fatorial. Aí coloca lá, 6 fatorial. Quem vai ser o 6 fatorial? O 6 vezes quem vem antes dele? N menos 1. 6 menos 1, 5. 6 menos 2, 4. Vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse é o cálculo de 6 fatorial. Você vai fazer a multiplicação, vai dar 720, se eu não me engano, né? 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, 360 vezes 2, 720, 720 vezes 1, 720. Então, é isso mesmo. Então, não é complicado, não, né? Aqui na forma genérica parece, nossa, que maluco, né? E muitas vezes a gente vai usar essa forma, tá? Muitas vezes nós temos que usar essa forma de números fatoriais aqui. Quando for um exercício de álgebra, né? Sem o número, e sim usando a letra, nós usamos essa ideia. N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, né? Até chegar onde a gente quer, tá bom? De acordo com a definição, temos 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que vai dar 2. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Extremamente simples, né? E por definição, isso aqui é uma definição, ficou definido que 1 fatorial é 1 e que 0 fatorial também é 1. Então, isso aqui ó, é decoreba. 1 fatorial é o próprio número 1. E 0 fatorial não é 0. 0 fatorial ficou definido que vale 1. Então, é uma definição e não um cálculo, já é uma coisa que foi combinada. Observações. Veja que com base na definição de fatorial, podemos escrever para qualquer n, n pertencente aos naturais, e n maior ou igual a 1, n fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, que tudo isso aqui, ó, essa parte, é a mesma coisa que n menos 1 fatorial. Então, eu posso escrever n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Com essa definição, vamos supor que eu tenha que reescrever
esse n fatorial até chegar no número 3. Eu posso escrever como n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes, eu posso parar onde eu quiser, n menos 3, só que na hora de parar eu coloco o quê? Fatorial. Porque daí aqui vai continuar o n menos 4, n menos 5, n menos 6. Então isso aqui é infinito, até chegar no número 1 de novo lá, né? No 3, 2, 1 aqui, né? Que vai diminuindo o número até chegar no número 1 aqui. E a gente usa isso nesses exercícios de álgebra que eu falei. Então, essa parte aqui de você usar n fatorial é igual a n menos 1 fatorial, quer dizer que você pode simplesmente cancelar alguns cálculos. Não. Podemos escrever, por exemplo, que 8 fatorial é igual a 8 vezes 7 fatorial. Não é verdade? Porque vai ficar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é igual a 7 fatorial. Vocês podem estar me perguntando, mas para que a gente vai usar isso? Alguns exercícios de arranjo e de permutação, mais de arranjo, tá? Permutação nem tanto. Mas os exercícios de arranjo, que a gente vai ver mais para frente, vai ter uns cálculos assim, ó. 8 fatorial dividido, imagina que você tem que fazer essa conta, ó, dividido por 6 fatorial. Vai ter umas contas assim. Em vez de você fazer 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, você faz assim, ó. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. E aí você cancela esse com esse. 8 vezes 7, 56. Você economiza cálculos, sabendo essa ideia de que você pode escolher até onde você quer diminuir o fatorial para poder cancelar. Que nem se fosse 5 fatorial aqui embaixo, você ia fazer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial e ia cortar a parte de fatorial. Tá? Então, essa ideia aqui de n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. É importante para você poder cancelar quando for uma divisão. Aí você cancela. Genericamente, vamos supor que eu tenho uma conta assim, né? Ó, quanto que é n fatorial dividido por n menos 2 fatorial. Vai aparecer umas contas assim, ó. Aí como que você vai fazer? Você vai fazer n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial sobre n menos 2 fatorial. E aí você vai poder cancelar, né? Porque quando você tem igual um denominador e um numerador, você simplifica. Tá? Então, olha como ficou mais fácil. Aí você vai fazer n vezes n ao quadrado. N vezes menos 1, menos n. Então, n fatorial sobre n menos 2 fatorial é n ao quadrado menos n. Tá? Então, é uma maneira de usar esse recurso para resolver esses exercícios de álgebra e deixá-los mais fácil. Ok? E a permutação, né? Ó, o que é uma permutação simples? Todo mundo sabe o que é permutar? Permutar é trocar, né? Permutação é troca. Então, imagine, ó, imagine que você tem uma palavra lá. Vamos ver. Lua. Eu posso escrever também como Lau. Trocando as. Pode escrever como AU. Ou como ALU. Ou ainda como ULA ou UAU. Então, a palavra lua tem 6 permutações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Isso é permutação, trocar. E o que a gente aprende aqui usando o princípio de contagem? Quantas letras tem a palavra lua? 3 letras. Então, eu vou permutar 3 letras, vai ficar 3 fatorial.
né? Ó, a fórmula da permutação. A permutação é igual a n fatorial, o número de letras fatorial. Como tem 3 letras, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. O número de permutações são 6, que a gente já tinha mostrado aqui em cima. Então, permutação é isso. Isso daqui são permutações simples, quando a palavra não tem letra repetida, né? Agora, se for a palavra banana, que repete o N, repete o A, aí é um outro cálculo que está mais para frente do livro. Mas para palavras que não têm repetição, né, que a gente chama de permutação simples, nós usamos essa ideia, tá? De N fatorial. Observe a sequência que podemos nos formar com as letras x, y, z. Cada uma dessas sequências é uma permutação dos elementos x, y, z. Tá? Do mesmo modo, se o conjunto E possui n elementos distintos, pelo princípio da multiplicação, podemos escolher de n modos o elemento que ocupará a primeira posição, de n menos 1 o que ocupará a segunda, e assim sucessivamente. As permutações simples de n elementos distintos diferem entre si pela ordem dos elementos. Tá? Então, é quando você muda as ordens dos elementos em uma permutação. Um exemplo de permutação também, que é muito usado, é a quantidade de números, né? Ó, aqui, quantos números eu consigo formar com os algarismos 1, 3, 7 e 9. Né? Quantos números de 4 algarismos eu conseguiria formar com esses? Eu poderia formar o 1379, o 1397, eu sei, até um monte de números para formar. Se ele perguntar quantos, é só fazer. Ó, tem 4 elementos, eu vou trocar 4 elementos de lugar, 4 fatorial. Tá? 24. Vai dar para formar 24 números de 4 algarismos. Tá? 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Então, a gente usa também numericamente essas permutações. Ok? Na outra página aqui, né, na página 552, tem alguns exemplos, aqueles exercícios resolvidos que são exemplos. Então, aqui, ó, calcule 5 fatorial dividido por 3 fatorial mais 2 fatorial. Aqui não dá para simplificar, tá, gente? A gente só simplifica do jeito que eu mostrei na outra página quando é multiplicação. Quando é soma, aí não dá. Quando é soma, tem que fazer a conta mesmo, né? 5 fatorial é 120. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2. 120 dividido por 8, que vai dar 15. Quando que vai dar para simplificar? Se fosse assim, ó, 5 fatorial sobre 3 fatorial, aí dá. Tá? Que daí eu ia fazer 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Tá bom? Aí corta aqui e corta aqui. Aí vai dar 20. Né? Aí, sim, agora quando tem uma soma no denominador ou uma soma no numerador, não pode simplificar, tem que fazer a conta, abrir os fatoriais e fazer a conta. Exemplo 2. Resolva a equação n menos 4 fatorial é igual a 120. Né? Aí fica assim, ó. N menos 4 fatorial é igual a 120. 120 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 120 é 5 fatorial. Tá? Ah, mas como é que você sabe? Porque para resolver fatorial, você tem que ter uma sequência de números. Não poderia ser qualquer número aqui. Se fosse n menos 4 fatorial igual a 10, não dá para fazer. Só dá para fazer com números que são provenientes de uma sequência numérica, tá? De multiplicação de números consecutivos. Aí você troca aqui, né? Corta os fatoriais. N menos 4 é igual a 5. N igual a 9. Aqui ele pulou algumas partes, né? Na verdade, o que você faz? Você corta o fatorial dos dois lados, né? Um fatorial. Fica n menos 4 igual a 5.
n é igual a 5 mais 4, né? Não sei como é que ele usou a ideia ali. 5 menos n igual a 9, maluco, né? Tá errado aqui, alguma coisa na gráfica saiu errado aqui. Na verdade é n é igual a 5 mais 4, n igual a 9. Agora, olha esse aqui de simplificar. Ó. Simplifique a expressão n fatorial menos n mais 1 fatorial sobre n fatorial. Ó, o n mais 1 é maior que o n, certo? Então, eu vou abrir o n mais 1 até chegar no n. Vai ficar n fatorial menos, aqui, ó, n mais 1 fatorial vezes, aqui não tem fatorial, tá? Porque eu abri o fatorial, vezes n fatorial. Aí eu vou poder cortar esse n com esse n. Aqui, quando a gente corta, não sobra nada? Não. Sobra o número 1. Aqui também sobra o número 1. Sobra o número 1. Só que 1 no denominador não vale nada. 1 na multiplicação não vale nada. Agora, esse 1 aqui, que está subtraindo, que está somando e subtraindo, aí vale, tá? Aí fez a simplificação. 1 menos com n menos n, menos com mais 1 menos 1. 1 com menos 1 cancela, sobra só o menos n. Então, é essa expressão aqui, né? Depois de simplificada, só sobra o menos n. Ok? Outro exemplo das equações de forma genérica. Ó. Resolva a equação n mais 1 fatorial vezes n menos 1 fatorial dividido por n mais 1 fatorial vezes n fatorial. Tá vendo? Ó? É multiplicação, então eu vou poder cancelar quando é multiplicação. O n mais 1 é o maior deles, então eu vou abrir o n mais 1 até chegar no n mais 2, até chegar no n mais 1. Então, ó, como é que fica? Vou fazer aqui, tá aqui feito já, mas eu vou explicar fazendo. Então, vai ficar assim, ó. N mais 2, que multiplica n mais 1 fatorial. Então, esse n mais 2 virou n mais 2 vezes n mais 1 fatorial, vezes, copia o n menos 1, porque ele é o menor dos fatoriais que a gente tem, n menos 1 fatorial, sobre o n mais 1 que está aqui, eu já vou poder cancelar com esse de cima. N mais 1 fatorial. Agora, esse n aqui, eu vou abrir ele até chegar nesse menos 1 para poder cancelar. Vezes n menos 1 fatorial. Aí eu vou poder cancelar o n mais 1 fatorial com o n mais 1 fatorial. E o n menos 1 fatorial com o n menos 1 fatorial. Sobrou o quê? N mais 2 sobre n mais 2 sobre n é igual a 6 quintos. Multiplica em cruz, né? Tá vendo? N mais 2 sobre n é igual a 6 quintos, que está aqui. Então, essa simplificação, a gente pega do maior e abre o maior, que é n mais 2 é maior que mais 1. Abre o maior até chegar no menor, que dá para cancelar. O n é maior que o n menos 1, então eu abro o n para cancelar com o n menos 1 em cima. Tá? Essa é a ideia. Aí isolo o n igual a 10. 5. Um anagrama é formado pela transposição, troca de posição de todas as letras de uma palavra. Por exemplo, boca e aboque são anagramas da palavra cabo. Tá vendo? Então você troca de lugar. Como tem 5 letras, 5 fatorial. Não. Tá vendo? Vai dar 5 fatorial. Ele vai falando aqui, né, de trocar de lugar. Ó. Quantos anagramas são palavras com as letras dessa palavra? A palavra livro. Na A, se tem 5 letras, 5 fatorial.
Então, aqui, resolução da A. Tá vendo? P de 5 é 5 fatorial. E aí, se eu fixar duas, 3 vão mudar, vai ser 3 fatorial. Né? Se eu fixo duas aqui, e aí eu vou trocar as duas de lugar e mais as outras 3 letras, vai dar 4 fatorial. Então, essa é a ideia de fazer as permutações. Ok, gente? E aí tem alguns exercícios na página 553. Né? Tem mais um exemplo aqui que passou, desculpa. Vamos voltar lá no exemplo. Então, aqui são os anagramas da palavra livro. Calcule x sendo x igual a P5 mais 2 vezes P6 menos P4 sobre P2. O que é P5? 5 fatorial, 120. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é P6? 6 fatorial, que é 720. P de 4 é 4 fatorial, que é 24. E P de 2 é 2 fatorial. Você troca, tá? Os valores e faz a conta. 720 menos 24 dá 696 dividido por 2, multiplicado por 2, corta, corta. 696 mais 120, 816. Então, nesse último exemplo, é para você trocar pelos números e fazer a conta. Tá? Então, ó, P, a permutação de 5 elementos. É a mesma coisa que 5 fatorial. Essa é a ideia aqui desse exercício das permutações. Tá bom? Ok? Então, é assim que funciona os exercícios de permutação simples. Tem as permutações repetidas, mas ele está separado no livro. Nesse livro veio separado esse conteúdo das permutações. E aí eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 553, tá? Eu já tinha deixado separado aqui, exercícios da página 553. A gente vai fazer um pouco nessa aula de hoje aqui, e também um pouco na aula de amanhã, uma aula online com atividade, tá? Com plantão de dúvidas e tudo. E a gente vai fazendo os exercícios dessa página 553 sobre fatorial e também sobre permutação simples. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Assistam o vídeo, tentem fazer os exercícios. Eu vou estar num plantão de dúvidas no Meet logo depois do vídeo. E a gente vai conversando a respeito deste novo conteúdo. Muito obrigado e até a próxima aula.